Bora ver aí, Meu Cunhado é um Vampiro, é um cinema. O cinema mundial acaba de ser salvo por esse filme maravilhoso chamado Meu Cunhado é um Vampiro. Só vou ter que acelerar, botar 1.25x, que a gente tem muita coisa pra ver. Até me vestir melhor hoje pra poder presenciar o mais absoluto cinema. Esse filme ressuscitou a decadente indústria cinematográfica, ao mesmo tempo que ele matou ela de novo, porque não tem como sair algo melhor que isso em 2024. Acabou a competitividade. Agora vamos analisar melhor esse É recente o negócio? tesouro nacional. Fernandinho é um ex-jogador de futebol que ficou famoso jogando pelo Vasco. E agora ele tem o emprego mais fácil do mundo. Ele apresenta um podcast de esporte. Esse é o podcast mais safe pra você fazer. Dificilmente o assunto vai chegar em nazismo. E assim como todo jogador de futebol, ele também, claro, é casado com uma loira, com quem ele tem uma filha pequena chamada Mônica. E ele também tem uma ex-esposa com quem ele tem uma filha mais velha, a Carol. Sim, a Carol é a Mel Maia com skin gótica otaku vascaína. Tudo que a Mel Maia não é. Deve ter sido muito difícil pra ela ter que se vestir desse jeito. Com uma camisa do Vasco. Porque ela é fluminense. Eu pesquisei. Aliás, não é meio estranho que a pessoa que torce pro Fluminense é só Fluminense? É tipo corintiano, palmeirense. Fluminense, Fluminense. Não podia mudar pra fluminensiano? Ou fluminensiense. E apesar da Carol ter todo esse visual de quem tem um pai ausente, ela tem um pai muito presente. Acho que no caso, a figura ausente na vida dela é o próprio Vasco mesmo. Vasco um dia saiu prometendo ganhar um título e nunca mais voltou. Daí no aniversário da Mônica, o cunhado do Fernandinho, o Greg, aparece sem avisar. E o Fernandinho acha isso muito estranho porque o Greg desapareceu por 5 anos e nunca deu notícia nenhuma. Parece até que ele, que é o pai da Carol. E o Fernandinho não gosta nem um pouco do Greg porque ele é extremamente folgado. Mas a esposa do Fernandinho, a Vanessa, é simplesmente obcecada pelo próprio irmão dela. É bem esquisito, aliás. Ela é mais grudada no irmão do que no próprio marido. Ela fica chamando ele de lindo, de viril, de gentil, de pegador. Ela fica sempre pegando na perna dele. Que isso, rapaziada. Isso é uma loucura. O vampiro sempre tem umas relação meio esquisita com o irmão. Tipo os Cullen. Enfim, o Greg disse que ele estava viajando pelo mundo e que agora ele virou vegan e odeia tirar foto. Exatamente o que um canibal foragido diria. Sem contar que ele tem muita vibe de esquerdo macho, o que não faz sentido nenhum. Porque o vampiro, ele precisa ser encantador pra enganar as vítimas dele e chupar o sangue das vítimas. Mas o esquerdo macho é simplesmente o gênero mais odiado por todas as espécies. O maluco vai ter que chupar sangue de um ukulele e de uma miçanga. O Greg pede pra ficar alguns dias na casa do Fernandinho, mas dias se tornam semanas e semanas se tornam meses. E eu sei lá como que ninguém nesse tempo percebeu que ele é um vampiro. Até a Bela, com aquela cara de lerdona, conseguiu perceber que o Edward era um vampiro mais rápido que isso. E pra piorar, o Greg realmente é muito folgado. Ele não cozinha, ele não limpa nada, ele não arruma nada, ele não tem emprego. Ele pega o carro do Fernandinho emprestado, O chat aí, pô. pega as roupas dele, e a mulher do Fernandinho ainda vai lá e empresta dinheiro pro Greg pra ele poder ir pra balada. Acho que chupar sangue é a coisa menos grave que esse cara faz. Daí o Fernandinho, extremamente incomodado com a presença do Greg na casa dele e desconfiado que ele seja um traficante de drogas, entra no quarto do Greg à noite enquanto ele sai pra balada. E lá ele Hoje em dia é mais fácil achar que o cara trafica de droga do que vampiro, de fato. descobre que o Greg pintou as janelas de preto e pregou umas tábuas na frente dela. Só que isso daí já não daria pra ver pelo lado de fora. Ele também encontra o documento de uma garota que apareceu no Jornal Nacional, numa reportagem dizendo que tem uma doença nova que afeta só as mulheres, que faz elas perderem muito sangue, deixando elas anêmicas. Cara, o vampiro é basicamente o boto cor-de-rosa europeu. Tipo, a mulher brasileira trai o marido dela e bota a culpa na porra do golfinho. Já a mulher europeia trai o marido com um cara chamado Miguel, que chupa todo o sangue da menstruação dela e de repente ela fala que foi picada por um vampiro. Complicado isso, cara. Muito complicado. De noite, o morcego tenta entrar pela janela do quarto do Fernandinho. E, obviamente, é o Greg em forma de morcego. Isso vai ficando cada vez mais esquisito, porque ele claramente tá tentando entrar no quarto da irmã dele sem que ela perceba. Que era muito mais Que filme é esse, mano? fácil ele só entrar pela porta da frente igual gente. Daí o Cara, Fernandinho... por que esses filmes eles ganham orçamento e dinheiro e estreiam, cara? E eu faço um monte de roteiro que, porra, eu ganho prêmio, caralho. Cadê os live action dos mangá que eu faço? acerta uma paulada no bicho e o morcego morde a bunda dele. Logo depois, o Greg aparece com um galo na cabeça. E a sombra do Greg começa a enforcar a sombra do Fernandinho. E o Fernandinho começa a ficar sem ar. E só aí que o Fernandinho percebe que o Greg é um vampiro. Mas assim, se eu começasse a sentir falta de ar depois de ter sido mordido O seu imposto, o nosso imposto vai pra isso aí. por um morcego, minha primeira suspeita ia ser Covid, mas tudo bem. O Fernandinho conta pros amigos do podcast que ele desconfia que o Greg seja um vampiro, mas ninguém acredita. E eu acho isso um absurdo, porque apresentador de podcast acredita em qualquer coisa que você disser pra ele. Cinema nacional é bom? Não sei. Tem filmes bons e filmes ruins. Tipo, é igual falar, cinema americano é bom? Não sei. Tem filmes bons e filmes ruins. Em geral, tudo numa amostragem, em média não, o que tá mais presente vai ser de menor qualidade. Tem filmes brasileiros muito bons, né? Então, o Alto da Compadecida é maravilhoso. Tropa de Elite também, acho que todo mundo já assistiu e gosta.
Se eu fosse você, porra, clássico. Inclusive o japonês, quando o japonês faz se eu fosse você, todo mundo paga pau. Mas quando o brasileiro faz, vai ter coisa boa. Mas também vai ter muita coisa ruim. Sabe? É isso. Ele com muita confiança. Mas o Amebo, o garoto que produz o podcast, acredita no Fernandinho. Eles decidem seguir o Greg durante a noite e eles chegam até uma balada. Lá, o Fernandinho avista o Greg mordendo uma mulher e ele grava tudo. Só que ele esquece que vampiro não aparece na lente. Mas peraí, se o vampiro não aparece na lente, como que eles gravaram esse filme? O vampiro é de CGI? Desde quando que o cinema nacional tem todo esse orçamento? Aliás, você sabe quem que precisa desse orçamento? As nossas ONGs do Brasil. E você pode ajudar elas a... Só falou de filmes de mais de 10 anos? Não tô falando que... Gente, o Brasil não é um expoente do cinema, não. Deixa eu avisar vocês. Nem na tecnologia, nem no roteiro, nem na direção, nem nada. Tá bom? Então, assim, vai ter alguma coisa boa aqui ou ali, mas, porra, pelo amor de Deus, né? O Brasil se focou muito mais em produzir novela do que cinema. Aí já são outras coisas. Não teriam pra que ajude as que a gente ativas em a Ameba diz pro Fernandinho que ele está seguro enquanto o Greg estiver morando na casa dele, porque vampiros não O maior problema é que é muito difícil produzir filme no Brasil, porque o imposto de tudo é caro pra caralho. Você vai comprar uma câmera, 3 vezes o valor da câmera é imposto. Pronto, fodeu, acabou, você não vai fazer filme porra nenhuma. Então, onde é barato de fazer filme, o povo faz. Bollywood, né, Estados Unidos e tal. No Brasil é tudo muito, muito, muito caro. Quem tem dinheiro pra fazer filme? Cara, ninguém. É o que acontece. O povo pega dinheiro do governo pra fazer filme. Se você pega dinheiro do governo pra fazer filme, o filme já foi pago. Você não precisa fazer sucesso com o filme. Claro que tem gente bem intencionada pra fazer o filme. Só que o que acontece? Um monte de gente mal intencionada vai pegar dinheiro do governo, fazer um filme meia boca pra só se justificar e embolsar metade do dinheiro que pegou. Pronto, acabou. É isso que acontece. Com cota, com dinheiro pra essas porra. É isso. Deve ter 12 caras que sempre fazem filme e embolsam o dinheiro. Por que é difícil a gente ver pessoas produzindo filme no Brasil? Porque é super elitizado. Você, morando aí na comunidade, você não consegue fazer o filme. Você, classe média, não consegue fazer o filme. Você, classe alta, não consegue fazer o filme. Você tem que entrar na elitezinha dos cineastas brasileiros da faculdade. Aí você vai conseguir investimento para poder fazer um filme. Isso só gera exclusão de pessoas menos favorecidas. A forma de você melhorar o mercado de filme nacional é reduzindo o imposto de câmera, de venda de qualquer tipo de produto envolvendo a produção, de serviços envolvendo a produção, da distribuição do filme depois. Você diminui o imposto, deixa da gringa do jeito que tá, porque o político adora mamar no imposto dos outros, mas diminui disso aí. Você vai ver que vai aparecer muito mais pessoas tentando fazer filmes com outras formas, de outros jeitos, de outras histórias. E eventualmente vai ser coisa boa. Mas enquanto pra você conseguir o financiamento pra um filme depender de você conhecer um cara que conhece um cara, pra você conseguir, sei lá, 600 mil reais pra financiar um filme, aí você só vai ver as mesmas pessoas fazendo os filmes meia boca, porque eles não têm incentivo pra fazer o filme vender, porque o filme é pago antes mesmo de ser lançado. Atacam a própria família e nem o anfitrião. Estão querendo taxar YouTube, TikTok, mano. Falo nada, mano. Falo nada. Brasil é uma piada. Da casa. E pra expulsar o vampiro da casa, a única maneira é fazendo com que todos acreditem que ele é um vampiro. O que não faz sentido nenhum. Tipo, todo mundo já sabe que ele é um puta encostado que não faz nada na vida e até agora não expulsaram ele. Não é porque descobriram que ele é um vampiro... E, gente, não é que... não vai ter... Sempre vai ter alguém que consegue. Independente da situação. A gente tá falando aqui de estatística. É muito mais difícil uma pessoa conseguir chegar nesse ponto que eu falei com todos os entraves que tem hoje em dia. Vai ter um cara que conseguiu, vai ter um cara que fez sem financiamento que se foda, vai ter um cara que isso, vai ter um cara que superou, que fez um milagre. Vai ter. Só que o ponto é, pra cada um desses que consegue, outros 10 mil não conseguem. Entendeu? Que de repente, agora não pode mais ficar. A porta fechou sozinha, que medo. Pode ficar, vampiro. Que loucura, cara. É muito pior ter um encostado na sua casa do que ter um vampiro. E a outra forma de lidar com um vampiro é
matando ele. O Fernandinho diz que vai ser impossível convencer a Vanessa de que o irmão dela é um vampiro, porque ela é completamente cega em relação a ele, então ele decide matar mesmo. O Fernandinho e o Ameba entram no quarto do Greg e se preparam pra apunhalar o Greg enquanto ele está dormindo no caixão dele. Mas o Fernandinho fica com E pena a irmã nunca entrou no quarto dele. da Vanessa e não consegue. No dia seguinte, o Fernandinho conta pra família inteira que o Greg é um vampiro, mas obviamente que ninguém acredita. Ele mostra o vídeo que ele gravou na balada, mas o Greg não aparece no vídeo e ele fica aparecendo bobo. É muito ruim isso, que o vampiro pode simplesmente aparecer aqui, que ninguém vai ver se ele... Ai! E assim, se ele não consegue provar através do vídeo, não é só ele levar o Greg na frente de um espelho. Brincadeira, eu tô aqui. Porque o próprio filme fala que vampiro também não aparece na frente do espelho. Então o Fernandinho tenta provar dizendo que o Greg nunca aparece na luz do sol. Só que pra infelicidade dele, pela primeira vez na vida, o Greg aparece na luz do sol. E ele tá todo laranja, ele tá parecendo uma cenoura. Não sei como que ninguém acha estranho que o maluco que só sai à noite tá com essa pele bronzeada. Daí, enquanto tá todo mundo se divertindo na piscina, a Carol tenta desenhar o Greg, mas ela não consegue de jeito nenhum. Porque aparentemente, além de não sair na câmera, vampiro também não pode ser desenhado. Mas se isso é verdade, como que meu papel de parede é uma fanart do Jacob beijando o Edward? Ah, e o Greg, na verdade, ele tá usando uma pele de borracha pra proteger ele da luz do sol. Só que quando ele vai sair da piscina pela escadinha, a pele enrosca no parafuso da escada e acaba fazendo um corte. E eu nunca vi vampiro saindo da piscina pela escadinha! Que tipo de vampiro você é? Só falta ele comer pizza de luvinha também. Daí ele cobre com um roupão a perna dele, onde ele fez o corte, e a irmã dele fica pegando na perna dele com a maior força de vontade. Uma coisa muito esquisita. O vampiro pode até não matar a família, mas comer. A Carol, muito desconfiada, vai até o quarto do Greg, encontra a pele de borracha dele no chão e descobre que ele dorme num caixão. Daí nessa mesma hora o Greg sai do banho e a Carol se esconde. E ele sente o cheiro de girl fedida, mas ele desiste de procurar ela porque alguém liga pra ele. Eu acho sempre muito engraçado isso nos filmes, porque os vilões sempre têm essa memória de barata. Eles sabem que tem alguém escondido no lugar, mas algo distrai eles e eles nunca mais voltam pra procurar. Então você aí que tem TDAH, você já pode ser um vilão ou um Percy Jackson. A Carol fala pro Ameba que agora ela acredita que o Greg é um vampiro e diz que eles precisam expulsar ele de casa. Sei lá por quê. Estão muito mais seguros com ele morando ali porque ele não pode atacar ninguém. Mas no final eles acabam nem precisando expulsar ele de lá, porque logo em seguida o Greg anuncia a sua saída daquela casa finalmente. Depois disso, os amigos do Fernandinho chegam muito atrasados pro programa com cara de zumbi. O Ameba nota que eles não estão aparecendo na câmera. Eles viraram vampiros, mas por que que o Greg transformou esses velhos fudidos em vampiro? Vampiro tem que ser jovem, tem que ser bonito. Esses velhos não vão conseguir seduzir ninguém pra eles morderem. E o foda de transformar idoso em vampiro é que eles vão viver pra sempre recebendo aposentadoria. O Brasil já tem uma dívida enorme com a Previdência, agora o maluco... Os caras do nada, cara, o cara tirou um argumento muito quer louco. lançar idoso que não morre nunca? Aí que eu vou sonegar mesmo. Depois de se livrar dos colegas vampiros, ele vai pra uma audição com a ex-mulher dele, que ela quer que ele aumente a pensão da Carol. Tinta colorida de cabelo não é barato. Só que chegando lá, ele descobre que ela virou uma vampira também. Daí ele se vê obrigado a dar uma paulada na cabeça dela. Sim, os vampiros desse filme têm a força física de um gerente de vendas da Riachuelo com tendinite. Até agora, o único poder que eles ganharam é o de pedir dinheiro. O Fernandinho liga pra Carol, que tava indo pra casa da mãe dela, e ele diz pra ela voltar imediatamente, porque a mãe dela virou uma vampira. Isso, a Carol encontra o Greg na casa da mãe dela, e ele diz que ele conheceu ela numa balada, eles viraram amigos, e eles vão dar uma festinha de Halloween. O Fernandinho chega a tempo de resgatar a Carol do Greg, e eles concordam que eles precisam impedir que o Greg transforme mais pessoas em vampiros. O que, sinceramente, até Plot esquisito desse filme, mano. agora tá bem tranquilo. Até agora ele só transformou dois velhos, que é só você dar uma rasteira que eles morrem, e uma mulher que não conseguiu ganhar na porrada do Leandro Hassum. Então se esse é o grande exército de vampiro que ele pretende montar, tá bem tranquilo. O Ameba diz que o próprio Conde Drácula vai estar nessa festa, sei lá como ele sabe disso. E a Carol diz que se eles matarem Eles postam em rede social. Eles aparecem na foto, pô. o Conde Drácula, todos os vampiros vão voltar ao normal. E eu sei lá como eles também sabem disso. Não é como se alguém já tivesse feito isso pra eles saberem que é assim que funciona. Eles compram umas armas pra matar vampiros na OLX e o Ameba leva elas para serem benzidas por um padre. Que não faz o menor sentido. Que tipo de padre iria benzer a arma? É tipo quando você empresta Vários. Como assim? Você está achando que os padres são veganos? São, tipo, do PSOL? Não, caralho. Se você chegar num padre do interior e pedir pra benzer a sua 12, eles vão benzer. Usa época o moleque de apartamento, né, cara? O moleque vive no apartamento. Ele tá, tipo, ele tá desconectado. Cara, você vai na capela da Marinha, tem aqui perto, os caras benzem pistola, porra. Os caras benzem a arma da polícia pra ir subir no morro. Gente, como assim? Como assim o povo não sabia disso? uma faca pro seu professor de biologia cortar o bolo de aniversário dele, só que ele não sabe que essa faca você encontrou num terreno baldio e provavelmente é arma de algum crime. Daí o bolo dele fica cheio de bactérias e as digitais dele estão tudo na faca.
Horrível quem faz isso. Daí eles se fantasiam de vampiros pra se infiltrar na festa do Halloween e é a coisa mais ridícula. Mas ele não sentiu o cheiro da mulher? Eles ficam fantasiados de vampiro do século passado e de Chubby do Nier Automata. Vampiro nem se veste assim mais hoje em dia, se veste com terno e gravata normal. Enfim, eles chegam na casa da mãe da Carol e eles tentam se misturar ao mesmo tempo em que eles tentam evitar serem encontrados pelo Greg. Daí o Drácula chega na festa e diz que eles vieram pra cá pra iniciar o plano deles de dominar o hemisfério sul. Isso é muito legal. Meio cringe, né? Legal, mas eles tinham que começar pelo Rio de Janeiro, que faz sol até de noite. Daí o Drácula agradece o Greg pela ajuda dele e revela que ele trouxe a irmã dele e a sobrinha dele pra transformá-las em vampiras também. E por mim, tudo bem, contanto que não seja o Greg que morde a irmã dele. Daí o Fernandinho começa a mirar uma flecha benzida no É a peito irmã dele que vai virar vampira pelo jeito. do Drácula. E assim que a Carol consegue tirar a mulher e a filha do Fernandinho da frente do Drácula, o Fernandinho atira bem no peito do Drácula. Nesse momento, o Drácula e todos os outros vampiros caem no chão. Mas não por muito tempo, logo levanta todo mundo. Pelo visto, as armas não foram benzidas de verdade, obviamente. Se um padre concordou em abençoar uma arma, ele não é um padre. Claro que é, seu animal! Desculpa, ele é muito católico. Ele é muito católico. Ele sabe. Ele sabe disso. O cara leu a Bíblia. Ele leu lá a Bíblia dos anjos matando. Caralho. Dos primogênitos dos egípcios. Ele leu muito. Era Deus mandando praga. Tome praga, filha da puta. Cavaleiro da morte. Ele leu, pô. Ele sabe. O cara manja muito. Mano. Ele é um templário. Ou um norte-americano. Eles... Não, mano. É um padre. Padre benze arma. Desde sempre. Desde até hoje. Cara, mano, esses caras, mano, tomar no cu, cara. É intancável. fogem dos vampiros, que andam bem lento também. Eles andam no mesmo ritmo que aquela senhora que decidiu fazer 7 sacolas de compra em horário de pico e quer entrar no ônibus com tudo isso. A família do Fernandinho se tranca numa despensa e o Ameba diz que o sangue... Se for padre de verdade, ele benze, porra. Só você não ir numa teologia da libertação aí que você encontra um cara bom. Normalmente capela militar. Capela militar é mais fácil de benzer arma. De uma virgem tem o mesmo efeito que uma água benta e também serviria pra matar os vampiros. Os caras simplesmente são alérgicos à virgem. Quero ver quando eles começarem a morder jogador de LoL ou leitora de Wattpad. Os vampiros vão tudo parar no hospital. Então eles pegam o sangue da filha mais nova, colocam nas armas e aí sim eles saem matando geral. Isso é muito idiota porque o próprio Drácula tava querendo transformar essa criança em vampira. Mas se ele mordesse ela, ele ia morrer. E toda a raça dos vampiros depende da vida desse idiota. E eu não sei porque eles se deram a todo esse trabalho de levar arma, benze pelo padre, põe sangue... Não é só Rio de Janeiro não, interior também. Mais comum do que vocês imaginam. Só você ir numa igreja raiz, né? De virgem, se era só eles assarem uns pãozinhos de alho, tem o mesmo efeito também. Enfim, as garotas fogem de lá enquanto o Fernandinho e o Ameba vão atrás do Drácula. Mas eles acabam encontrando o Greg no caminho. O Greg ataca o Fernandinho e quando ele está prestes a matar o Fernandinho, ele abre a camisa dele revelando a camisa do Vasco. E essa é simplesmente a maior cena do cinema mundial. Isso aqui é o mais absoluto cinema. Porque, pelo visto, a cruz só repele o vampiro se você tiver muita fé nela. E ninguém tem mais fé que o torcedor que ainda acredita no Vasco. Do lado assim, tipo, é uma solução de comédia inteligente? Sim. Mas puta que pariu. Que filme ruim. de fora, as garotas são atacadas tipo, pela... Essa solução pra um filme de comédia é genuinamente boa. É, tipo, muito boa. Mas, cara... mãe da Carol. E por algum motivo, ela consegue perfurar metal só com as unhas dela. Mas ela não conseguiu derrotar o Fernandinho na porrada e nem conseguiu arrombar a porta enquanto eles estavam trancados na despensa. Nunca subestime a força nos dedos de uma mulher solteira, pelo visto. Enfim, o Drácula aparece na frente do Fernandinho e se transforma num morcegão. E ele é muito ruim sendo morcegão, ele devia ter ficado como gente mesmo. O morcegão fica lá tentando pegar o Fernandinho, não consegue. O cara é o Drácula e não consegue matar um apresentador de podcast. Daí começa a amanhecer. O Ameba joga uma bola pro Fernandinho, ele chuta em direção a uma janela, quebra ela e os raios de sol começam a entrar dentro da casa, matando o Drácula. E aí todos os outros vampiros voltam ao normal e ninguém se lembra do que aconteceu. E foi assim que o Leandro Hassum impediu o apocalipse vampírico no Brasil. Só que no final do filme ele recebe o sogro na casa dele e o sogro dele é um lobisomem. E aí é muito mais complicado porque vai ter imprint em bebê e todas essas merda aí de lobisomem, né? Enfim, mas é isso aí. Gostou? Se não gostou, tchau. Por que... Ah, mano. São tantas perguntas que eu prefiro não fazer. É isso, muito obrigado.